bom, pessoal? Fábio Rezende aqui da Soma Agro e mais um episódio do Conexão Soma. Dessa vez com meu amigo Maicon Ruivo, veterinário da Gerente de Pasto. Hoje a gente vai falar aqui sobre planejamento forrageiro, estratégia de entre safra, manejo de pastagem, erros. Vai tá muito boa aqui a conversa, assim espero. Lembrando que esse episódio tem o apoio da Soma Agro, contabilidade inteligente e gestão eficiente, e também a Gerente de Pasto, a sua consultoria em pastagem. Tudo bom, Maicon? Se apresenta aí para quem está nos ouvindo. Fala, Fábio. Primeiro quero agradecer muito o convite feito por você, pessoal da Soma, Conexão Soma. Quero agradecer em nome da Gerente de Pasto e a gente está muito feliz de estar aqui hoje gravando com vocês. Apresentação comigo? Vamos lá. Eu sou o Maicon Araújo Ruivo, sou consultor da empresa Gerente de Pasto, uma empresa de consultoria em pastagens do Paraná. E hoje nós estamos no Brasil todo praticamente. Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Pará, até Paraguai, Bolívia e México. A empresa cresceu bastante. A empresa tem mais ou menos 20 anos de mercado. Com esse nome há uns 8 anos, porque antes foi uma fusão de duas outras empresas. Eu estou há 6 anos na empresa. E primeiro fiquei em Goiás, uns 5 anos, agora estou morando no Pará, em Marabá, tem quase 2 anos. Então é isso, a gente trabalha com consultoria, nossa empresa é 100% de consultoria em pasto, né? A gente não vende nenhum produto como semente, herbicida, nada. É focado em melhorar realmente as pastagens dos clientes e sempre focando em aumentar o lucro a pasto. Muito bom, isso vai junto com a ideia, né, do que a gente tem que trabalha de gestão. Maicon, tive algumas oportunidades de trabalhar junto com eles, atender algumas fazendas junto com eles, e sempre para mim é um aprendizado. Então, antes de a gente começar aqui, né, só lembrando para vocês, esse episódio vai estar no YouTube, vai estar no Spotify, tem os cortes lá no Instagram, segue a gente lá, fala, dê sugestões, o que vocês estão achando dos episódios, e sugestões de convidados que a gente vai tentar ir atrás. Bom, Maicon, para começar, né, a gente sempre escuta aquela conversa, no pasto é mais barato, no pasto é mais barato. E aí, como é que é essa situação? Quando a gente vê aí que as margens estão diminuindo cada vez mais, o que você mais escuta é falar de intensificação, como é que fica o pasto nessa história? Bacana, Fábio. Vamos começar com essa introdução, porque eu acho importante a gente deixar bem claro a importância, né, da pastagem, principalmente no Brasil. Porque vamos até arredondar aí para 100% dos animais do Brasil, eles por algum momento da vida eles passam pelo pasto, né? Principalmente falando de cria, a vacada está sempre a pasto, diferente de outros países, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, país onde tem neve, uma parte do ano os animais são fechados, enfim. Às vezes estabulados, né, por alguns meses. No Brasil, não. Basicamente é pasto. É claro que tem uma boa parte da terminação, né, que tem o confinamento, os animais são fechados em alguma época, mas a grande maioria é pasto. Então, é imprescindível os pecuaristas trabalharem bem o pasto para ter um bom lucro. Você perguntou de resultado, né? Vocês, principalmente o pessoal que trabalha mais focado com a parte financeira, já tem alguns anos que é bem claro que as fazendas que têm uma boa lucratividade, elas trabalham bem o pasto. O que eu quero dizer com isso? Não tem como você ter uma fazenda com pastagem ruim, com lotação baixa, produzindo pouco e ter um alto lucro. Isso é impossível. Para o pecuarista conseguir ter uma boa lucratividade, não tem como. Tem que caprichar no pasto, manejar bem, produzir bem a pasto, para não necessariamente vai dar lucro, né? Mas aí aumenta bastante a chance. Porque uma coisa é, eu vou criar o boi no pasto. Outra coisa é você planejar o pasto, né? Você olhar, planejar, ajustar a carga, né? E potencializar. Porque numa fazenda, né, que você tem 0,8 A por hectare e uma fazenda que você tem aí chega a 2, 3 UA por hectare, as duas são no pasto, né? Mas com Exato. certeza o resultado das duas é diferente, né? Exatamente. Aí a gente já chega até talvez num outro assunto que seria essa produção máxima, né? Também não necessariamente quanto mais produzir, né, produzir a todo custo vai dar o maior lucro. Uhum. Muitas vezes é até inversamente proporcional. Mas é fato que se produzir pouco, se tiver com lotação baixa, com pasto rapado, degradado, com certeza não vai dar lucro ou o lucro vai ser muito pequeno. Então a gente tem que ficar sempre bem atento nisso. O pasto, ele na verdade ele é um regulador, né? Se o pecuarista quer ter um bom lucro, ele tem que ter um bom pasto. E como é que funciona, Maicon, essa questão do planejamento forrageiro? A gente fala bastante, escuta bastante, mas quando a gente vai ver na prática,
não é tão simples assim, né? Como é que funciona? Eu sei que vocês têm uma metodologia de vocês, mas explica aí para quem está nos ouvindo e assistindo, como é que funciona esse planejamento forrageiro? Vamos lá, então, para a parte mais prática, né? O planejamento, Fábio, assim, se eu falar que é uma coisa fácil e simples, eu estou mentindo, é complexo. Mas é a base. Na verdade, antes do planejamento, é preciso fazer um diagnóstico da fazenda. Tá. E um pouco antes ainda, vou voltar mais um pouco, quando é vou falar da nossa metodologia, do nosso método de trabalho, que a gente pensa tem dado muito certo, né, que é o melhor. Quando a gente vai começar o trabalho numa propriedade que a gente já conhece bem a região, ótimo. Mas se, por exemplo, for numa região que a gente não conhece ainda, por exemplo, lá no Piauí ou no fundo da Bahia, algum lugar que a gente não conhece, primeira coisa é conhecer a macro-região. Conhecer se chove bem ou se não chove tão bem, período de seca, mais ou menos quanto tempo fica, né, sem chuva, se é uma região que tem agricultura, por exemplo, ou não, se é só pecuária, tem que conhecer o macro. Beleza. As espécies forrageiras também, né? Mais utilizadas, talvez, né? Também é importante saber, tem região muito seca, que é mais limitado, mas é isso, saber o macro da região. Aí sim, vamos lá, chegou na fazenda, por onde a gente começa? Também é outro ponto bem interessante eu citar, porque às vezes o pessoal fica muito preocupado com muitos detalhes e vai mil detalhes. Mas vai fazer o que com aquele tanto de detalhe? Então, chegando na fazenda, a primeira coisa, eu particularmente gosto de fazer é tentar entender como que a fazenda está de forma global, assim, a fazenda de forma macro. Por exemplo, o Fábio pediu para eu citar alguns exemplos. Vamos colocar assim, por exemplo, a fazenda tem 1.000 hectares, tá? Cheguei na fazenda, tem 1.000 hectares, não conheço a fazenda. Geralmente a gente chega à noite, no fim do dia na fazenda. Tá, vamos lá. Quantas cabeças tem hoje? O cara fala, hoje eu tô com 500, vamos facilitar aqui, certo. 500 vacas. Vaca solteira, 500 vacas, tá. Mas tem 1.000 hectares de pasto. Então, logo eu sei que a lotação tá baixa, né? Então, uma vaca, mais ou menos uma unidade animal, uma UA, a lotação tá 0,5 A por hectare. Então, já acende um sinal amarelo, quase vermelho. Beleza. Com isso em mãos, eu vou rodar a fazenda. Aí sim, vou dar várias dicas hoje que eu penso que são bastante importantes nessa parte do planejamento, mas eu acho bacana detalhar bem, tá? Aí, para rodar, tem que rodar todos os pastos, um por um. Ah, Maico, mas a minha fazenda é grande, tem 10.000 hectares, tem 200 áreas de pastagem, aí... Passa uma semana, mas se vira. Aí o problema é nosso, que vai dar bastante trabalho, e do cliente, que vai demorar mais, a gente vai ter que ficar lá um bom tempo. Mas tem que ir em todos os pastos, um por um. Sempre a gente chama a pessoa que mais conhece aquela área, geralmente é o capataz do retiro, ou às vezes o capataz do retiro é novo, a gente chama o gerente, quem mais conhece aqueles pastos, para rodar junto. E vai fazendo uma entrevista, realmente, rodando. Se for de caminhonete, ótimo, que é mais rápido, mas se precisar ir de moto, ou cavalo, mula, vai também. Resumindo, aí avalia vários fatores, né? Quantos hectares tem o pasto, qual é o principal capim predominante, incidência de pragas, invasoras. Eu ia começar falando e acabei esquecendo. Qual que é o objetivo de tudo isso? Dessa rodada? Essa rodada, o objetivo é simples, é determinar a capacidade de suporte. Certo. Ou atual, do dia da visita. Certo. Do dia da visita. Depois a gente vai esticar para 3 meses, 6 meses, 1 ano, mas no dia da visita. Qual a capacidade de suporte? Que a gente determina em unidade animal por hectare. Depois eu posso detalhar melhor, mas esse é o objetivo. Por quê? Muitas vezes o pessoal, a gente chega na fazenda, o produtor fala, ó, não, já tem todas essas informações. Eu já sei quantos hectares eu pasto, eu já sei o tipo de capim, e dá uma cacetada de informação no Excel. Tá, mas para que isso? Para que esse tanto de informação? Então a gente tenta, na verdade, até resumir e ser mais objetivo. Quantas UAs cabem ali? É uma UA por hectare? É 2? É 3? E até uns 8 anos atrás, nós cortávamos capim, medir a altura de capim, fazer tudo isso. Agora não mais. A gente vai de forma mais objetiva. Mas é isso. Então esse é o diagnóstico. Agora sim, vou entrar mais na tua resposta do planejamento. Pronto, entendi a fazenda. Eu vou saber se ela está, naquele momento, com muito gado ou pouco gado. Se dá para colocar mais gado naquele momento, certo. naquele mês. Tá, mas é legal, é fácil você chegar e falar, hoje cabe mais 1.000 cabeças. Vamos colocar? E como que vai estar daqui 3 meses, 6 meses, né? Exatamente. Então aí sim, aí é o planejamento, a evolução do rebanho. Vamos colocar mais gado? O produtor tem caixa, tem dinheiro para colocar mais gado ou não? Se vai colocar mais gado, vai aguentar na seca? Não vai aguentar. Então a gente tem que fazer alguma coisa, vai ter que entrar numa estratégia de seca, que talvez seja a sequência da nossa conversa. Exato. Mas aí no caso quando a gente faz, né, esse planejamento, como você falou, então você faz um diagnóstico, basicamente, né, como até quando a gente vai fazer nossos trabalhos de consultoria em gestão, você tem que entender como é que tá a situação agora e saber o que vai acontecer para frente, né, para saber para onde vai, né? Mas é no caso desse planejamento, a gente vai falar depois aqui das
das estratégias de entre safra, mas só para a gente entender. Tem coisas que a gente consegue fazer que melhora, por exemplo, esse aumento de carga, tudo, de uma forma sem investimento pesado? Como é que funcionaria Olha, essas Fábio, opções? acho que você foi no coração agora da nossa consultoria, falando pela gerente de pasto. É, sempre, sempre, sempre. O objetivo é fazer o feijão com arroz bem feito, começar devagar, a não ser que o cliente queira já começar acelerando e Aham. fazendo silagem e confinamento. Mas, do contrário, não. A nossa proposta é mais simples. Iniciar, primeiramente, colhendo bem o pasto que já tem, certo? Avaliando a equipe, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Porque de nada adianta chegar, o cliente falar que está com baita caixa, tem bastante dinheiro para investir, mas na hora da execução, às vezes não dá certo. A equipe não compra a ideia, ou a equipe não tem boa qualificação, ou por algum motivo não dá certo. Então, vamos falar assim, numa primeira safra, no primeiro ano, é acertar essa lotação. Se a fazenda está rapada, ela não pode mais estar rapada. Às vezes tem que dar um passo atrás, reduzir um pouco o rebanho para quem sabe 2, 3 anos, aí sim dá 2, 3, 4 passos à frente. Uhum. Então é o básico. A gente até brinca assim, a nossa consultoria recomenda muito mais metro de cerca, água, do que propriamente adubo, calcário, intensificação. É óbvio que rotacionado é maravilhoso, intensificar é muito bom, mas no primeiro momento é fazer o básico bem feito, colher melhor o pasto, aí depois sim pensar em investimento que você perguntou. Porque é fácil, né? O consultor chega lá na fazenda e fala assim: não, vamos trocar todo esse capim aqui, vamos trocar pra gente aumentar a lotação. Mas aí não é assim, né? Se ela tava rapada, um dia ela foi boa, né? Aí você não adianta nada, você troca nada, ela vai voltar a ficar rapada se você não mudar os processos, né? O jeito de trabalhar, né? Exatamente. Até pegando esse gancho, Fábio, eu vou até falar uma parte talvez um pouco polêmica aqui, porque se o produtor ele tem uma fazenda, tem capim, vamos falar, fazenda média, mediana, e ela tá meio baixa, meio rapada, só que ele tá gastando pouco, desembolsando pouco, o lucro dele provavelmente vai ser pequeno. Só que talvez ele não vai quebrar, ele não vai ter prejuízo, não vai falir. Agora, do contrário, se ele investiu muito, desembolsou muito, calcário, adubo, rotacionado, gastou um dinheirão e não planejou bem, não colheu bem esse pasto, ele pode ter um baita prejuízo. Ele pode ter um prejuízo imenso. Então, Mike, você é contra a intensificação, a adubação? Claro que não, claro que não. Agora, fazer um projeto de intensificação sem um bom planejamento, sem uma boa colheita, eu sou contra. Por quê? O cara vai gastar muito dinheiro, um balaio de dinheiro. Vamos colocar um exemplo. Na fazenda dele, ele caprichou, fez tudo perfeitamente. Água boa, capim bom, adubo. E cabe, vamos falar, 5 mil cabeças de gado. Olha que legal. Só que ele ficou com medo, não tem uma boa assistência, colocou só 2.500 cabeças. Que acha bom sobrar pasto, né? Fica mais bonito aquele pastão sobrando. Talvez se ele não quebrar no primeiro, segundo ano, mas se ele continuar assim, uma hora ele vai quebrar, porque ele desembolsou muito, saiu muito dinheiro. Sim. E ele não está colhendo. E aí, além da baixa produção que ele vai ter, né, desembolsou muito e colheu pouco, pode ter problema com cigarrinha, com morte de pasto, enfim. Então, se vai intensificar, que tenha um bom projeto, faça bem feito, senão é melhor não fazer. Né? E como a gente fala de projeto, né? Então, todo o projeto, planejamento forrageiro, capacidade de suporte, ele sempre trava no mesmo ponto, que é a entre-safra, né? Porque normalmente nas águas a gente tem uma capacidade muito grande, né? De capacidade de suporte. Quando vai para a seca, ele tem essa capacidade, chega a dividir sei lá, ser quase 3 vezes menor, né? E como é que funciona isso, né? Ainda tem muita gente hoje que não tem estratégia de entre-safra. Quais são as opções de entre-safra que você vê? Vamos discutir um pouco esse assunto. Eu gosto bastante disso de passagem. Fábio, eu acho que essa parte agora, tudo é um pouco polêmico, né? Porque eu falo assim, se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Tava todo mundo com fazenda maravilhosa, com bom pasto, ganhando muito dinheiro. Mas, na verdade, o que a gente vê na realidade é bem o contrário. Então, vamos lá, silagem é bom? É bom, maravilhoso. Integração lavoura-pecuária e LP, bom também. Feno, também, a gente usa menos, mas é bom, feno é bom. Só que o que é bom? O bom é você estar entendendo aquela fazenda, não é nem tanto a região, a fazenda em si. Talvez o seu vizinho tenha uma fazenda de terra boa, sequinha, bacana. Talvez a sua seja úmida, tenha muita baixada, lugar para umidícola, enfim. Então, às vezes, a sua fazenda é diferente da do vizinho. Sim. E é isso, diagnóstico, planejamento, entender a real necessidade. Muitas vezes o pecuarista, vou fazer silagem, vamos, bacana. Faz muita silagem, faz silagem que dá para 2, 3 anos. Então, para que fazer tudo isso? Só que geralmente é o contrário, né? Faz pouca silagem. Compra gado, o gado tá barato, vamos encher a fazenda, legal. Aí a silagem que era para durar 3, 4 meses, dura 30 dias. E aí como que faz? Então, primeiro tem que entender. Até em algumas propriedades, deixa eu pegar um exemplo
legal, eu comando bastante no Pará, essas regiões mais úmidas, às vezes a fazenda tem, por exemplo, 30%, 50% da fazenda é úmida. Então, nesse caso, a estratégia de seca dele vai ser mais simples. Por quê? No período de chuva, onde era para estar com a fazenda com muito gado, com uma capacidade de suporte muito alta, não vai estar, porque metade da fazenda é úmida. Então, não dá para colocar muito gado. E na seca, essas áreas onde não deu para usar nas águas, vai usar na seca. Então, vamos falar, ele consegue trabalhar a fazenda o ano todo com 1,5A, mais ou menos assim. A estratégia de seca dele é o quê? É muito simples, não tem nem muito o que ele fazer. É aquele espaço que não usou na chuva, vai usar na seca. Mas, assim, a grande maioria das propriedades que a gente atende, né, Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás, enfim, até mesmo uma parte do Pará, a seca é prolongada, 4, 5, 6 meses de seca. Aí tem que entrar numa boa estratégia. E aí tem que avaliar, Fábio. É difícil falar assim, a melhor. Com certeza. Cada fazenda é uma fazenda. Região que tem agricultura, às vezes o pecuarista contrata a gente, mas ele já arrenda um pedaço da fazenda para soja. Então ele tem a possibilidade de ter uma ILP na seca. Sim. E às vezes no contrato não foi bem amarrado com o arrendatário e ele não tem. Então talvez seja bom rever esse contrato, porque se tiver uma Rosiziensis, um Piatã na seca, para você poder colocar teu gado, é muito mais simples do que um resgate, né, um confinamento, fechar os animais. E é um ganha-ganha. Desde que o pecuarista não erre no manejo e não vá rapar o capim da agricultura, isso não pode acontecer, mas se manejar bem, deixar uma sobra, vai ser bom para a agricultura, não vai prejudicar nada, e para a fazenda é muito bom. Então, se for para eleger um aí, não sei se você me perguntar isso, a ILP talvez seja a melhor delas. A integração é um ganha-ganha, né? Mas no caso, na ILP, você tem que ter uma condição, ela não é aplicável em 100% das fazendas, né? Porque você tem que ter, obviamente, a agricultura para você ter a ILP. E aí também, e outras, como você deu exemplo, né? Então você vai fazer uma silagem, uma feno, o que seja, pensando em confinar, fechar os bois. Também nem todas as fazendas a gente sabe que tem esse perfil, que usa essa ferramenta. Nessas situações, primeiro, que a gente que não usa, né? Que não tem, que é gado no pasto, aquele compra, com 2 anos sai da fazenda. Como é que pode fazer isso, né? Porque é um desafio, porque se você quiser intensificar um pouco a pastagem, você vai conseguir ter uma quantidade maior ali nas águas. Na seca tem que diminuir. E aí, o que fazer? Perfeito. Vamos tentar colocar alguns exemplos aqui para ficar mais fácil de entender. Como eu falei lá no início, primeiro ver a necessidade. Como eu disse, tem fazenda que às vezes nem precisa, mas 90% vai precisar. Isso. Então vamos lá. Talvez só com, por exemplo, vamos tirar a cria por enquanto. Já vou falar de vaca, de cria. Vamos falar de recria engorda, seja macho ou fêmea. Talvez só organizando as compras, garantindo um GMD bom durante as águas, chegando ali nos meses de abril, mais ou menos, se a gente fizer um semi-confinamento, que seria ração a pasto, talvez a gente consiga abater quase metade do nosso rebanho e vai chegar no máximo ali no mês de julho, a gente consegue tirar o gado pesado do pasto. E essa redução, se a fazenda, por exemplo, lá nas águas aguenta 2 UAs e na seca é 1, talvez consiga sem a necessidade de confinamento, de silagem. Se atrasa um pouquinho a reposição, né? Talvez, pode atrasar um pouquinho, ou às vezes não precisa atrasar. Se essa substituição, se a ração, por exemplo, for 1% do peso vivo, né? Então, o animal, do que ele ingere por dia no semi-confinamento, ou uma TIP, 1,5% do peso vivo acima, vai estar ingerindo ração. Então, talvez dá até para manter a reposição. Então, esse seria o mais simples, sem necessidade de feno, de silagem, só escalonar as compras e garantir que esses animais aí de 15 arrobas, 14, 15 arrobas, vão para a ração e até julho saem da fazenda. Então, é uma coisa simples, dá para fazer. Mas vamos pensar num outro cenário aqui. Talvez tem fazenda que seca muito. Eu tenho cliente, por exemplo, que nas águas é 3 UAs por hectare de capacidade. A fazenda é muito boa. Só que na seca é complicado. A lotação da seca é 0,5 UA por hectare. 0,4. Região muito arenosa, onde são 6 meses de seca. Nas águas é a fazenda mais linda do mundo, mas na seca complica. Então, você trabalhar com 3 UAs nas águas e reduzir para 0,5, aí você precisa de uma... Obrigatoriamente uma ferramenta, né? Uma estratégia. Né? Exatamente. Ou você não vai colocar as 3 UAs nas águas, vai deixar sobrar pasto nas águas, o que não é bom, aí é ruim, vai perder pasto, para comer na seca. Isso não é ideal. Inclusive, é bom já falar logo isso, aproveitar esse gancho. Eu não sei o número exato, mas penso que muito mais de 90% das fazendas do Brasil, a grande maioria, como que é a estratégia anual e focado na seca? É deixar sobrar pasto nas águas para comer na seca. Então, por medo da seca e medo de silagem, medo de feno, citando exemplos, a fazenda aguenta 2 UAs por hectare nas águas. Legal. Só que o cara, principalmente vaca, eu comentei ali que ia falar de cria. A fazenda do cara é boa, aguenta 1,8, 2 UAs.
Só que ele trabalha com 1.2, uma UA só. Por quê? Porque para sobrar pasto nas águas, para sobrar para seca. Só que, na verdade, ele vai então ter o quê? Na média do ano? 1.2 UA, né? 1.2 nas águas, 1.2 na seca, não tem silagem, nada. Legal, deu tudo certo. Só que 1.2. A nossa proposta é colher bem o pasto das águas. Então, se produz capim para 2 UAs, Tem que colher. coloque, talvez não 2, vamos colocar 1.8. É bom ter uma sobrinha. Sim, sim. 1.8, 1.9. Legal. E aí na seca, aí sim, você tem que fazer uma silagem, uma estratégia, uma LP, um feno. Só que vai passar a seca com 1,5, 1.8. Então, na média do ano, a sua lotação foi quanto? 1.8 com 1,5, 1.6, 1.7. Se comparando com 1.2 no conservadorismo, que era ficar com o gado sobrando, né, nas águas para comer, sobrar capim nas águas para comer na seca. Então, de 1.2 na média do ano, no conservador, para esse 1.8, 1.7, 1.6. Com a estratégia, né? Olha o aumento, deu quanto aí? 30%, 40% a mais de produção. Isso daí muda bastante, né? Porque é aquele negócio, o pasto não colhido é igual uma lavoura não colhida, né? Você não vai deixar uma área de milho e falar assim, não vou colher esse milho agora não, né? Você não vai fazer isso. E infelizmente a pastagem ela ainda não é tratado, né? Assim, ainda como uma lavoura, né? Até tem um livro aí famoso aí, né? Que se eu passo a lavoura, e eu acho que tem que ser encarado por aí mesmo, né? Mas só pra gente fechar aqui essa questão de ter safra, que eu acho bastante interessante isso também, né? Essa estratégia. Que às vezes o que acontece na prática? O rebanho não está desenhado, não está preparado para isso, né? Para você começar ali em julho, embalar os animais, em abril, embalar os animais, passar em julho, né? Porque o peso tá tudo diferente. E aí dá um trabalho para você poder resetar isso daí, né? E aí, se a gente vê que demora, e aí vai efeito cascata, aí não quer perder a oportunidade de fazer a reposição. Por isso que eu falei que às vezes a estratégia de você não fazer a reposição naquela hora, às vezes é necessário. Claro, depois que você deixa ele todo bonitinho, como você falou, não, compra ali com o peso certo, que passa o ano, naquela seca você dá uma suplementada nele, então pelo menos aí com 0,1 na seca para poder andar. Para quando chegar em abril os animais estarem em condições de finalizar o processo, né? Aí você consegue ajustar. Mas a gente vê muita coisa, muita fazenda, que aí deixa passar e depois roça. É porque, na verdade, não tem um planejamento. Esse que é o problema. Vai no achismo, talvez um ano deu certo, vamos continuar assim, mas sem muito controle, e uma hora vai dar errado. Se não tiver um planejamento, a gente até brinca o fazejamento, que é a execução bem alinhada, uma hora vai dar errado. A gente precisa entender a fazenda hoje e imaginar ela, esticar ela, né, numa evolução de rebanho, num planejamento para 3 meses, 6 meses, 1 ano. Porque se a gente vê que daqui 6 meses vai faltar pasto, já é um problema. Mas é daqui 6 meses, dá tempo de arrumar. Agora, se eu tô vendo, meu Deus, acabou o pasto, a gente tá em agosto e agora o que eu faço? Talvez vender o garrote nessa época vai dar um baita prejuízo, porque poderia ter vendido antes, talvez, né? Agora, então, tem que antecipar o problema. É o que falam, né? O pior é que uma notícia ruim é uma notícia ruim que demorou para chegar, né? Exatamente. A gente tem que, quando a gente tem o planejamento, isso é muito interessante. A gente abre o olho, né? Enxerga longe, né? E aí você já começa a ver os pontos, né? A gente vê muito projeto quando vocês fazem aquela curvinha, né? Disponibilidade de forragem e os animais, né? E a demanda. E aí você achar aqueles espaços onde tem mais animais colhendo do que a capacidade de suporte te ajuda a tomar essas decisões. Não, é pouquinho, dá para passar. Não, olha, não vai dar, tem que fazer outra coisa. Isso, é claro que tudo isso que eu tô falando tem que estar bem alinhado com caixa. Até, não sei se eu falei aqui agora há pouco, eu acho que ainda não. Eu penso que o mais importante da pecuária de corte brasileira é o pasto. Sim. Só que, na verdade, o mais importante é o caixa, é o fluxo de caixa. Exatamente. Então, o pasto, até eu sou suspeito para falar, né? Mas eu vou colocar em segundo lugar, porque de nada adianta você ter muito pasto se não tem dinheiro para comprar o gado, né? Ou se você tem um baita projeto de intensificação, se você não tem o dinheiro. Ou se você talvez vai vender o gado quase todo só numa época do ano, em 2, 3 meses, e os outros 9 meses, de onde vem o dinheiro? Então, o fluxo de caixa acaba que é mais importante. Tudo isso tem que ser bem alinhado. O fluxo de caixa ele tem que ser soberano sempre, né? Ele tem que balizar todos os projetos, não adianta, né? Bom, Michael, e a questão do manejo em si, né? Como é que funciona essa questão do manejo, a tomada de decisão? Como é que é isso na prática lá, né? Porque você tem vários métodos, né? A gente foi até num evento agora lá na do Feedlot, que falando também, não, você tem altura mínima de resíduo, subir, aí depois, só que se você diminuir um pouco a altura de entrada, você aumenta a eficiência de colheita, mesmo que colhe um pouco mais baixa, mas enfim, a gente vê muita receita aí. Qual que é a receita de vocês? Como é que funciona aí? Agora vamos lá, dá umas 2 horas para explicar essa parte, né? Mas é assim, vamos tentar resumir.
Você falou mais na altura de saída, né? Mas vamos pegar um pouco atrás. Vou começar, tentar resumir. Acho difícil resumir essa parte, mas vamos lá, vou conseguir. Por que tem a altura de entrada, certo? E tem a altura de saída. Ah, Mike, mas você tá falando de rotacionado? Sim, é um rotacionado ou um alternado. E o manejo contínuo não é bom? Até dá para trabalhar com contínuo, mas não seria o ideal. O ideal é... Não tá perdendo espaço. Hoje em dia, fazer projetos grandes em manejo contínuo, acho que é difícil. Vai estar sempre desperdiçando pasto e talvez não, com certeza vai ter que estar sempre mexendo no lote, diminuindo o lote, aumentando o lote. Então, não. A gente prefere fazer como? Forma um lote de bom tamanho. Também nós não somos muito adeptos de ultra denso, fazer lotes tão grandes. Acho que não tem necessidade por enquanto. Mas, então faz um lote de bom tamanho. As áreas de pastagem que não sejam muito grandes, se for pasto de 10 hectares, já dá para trabalhar bem. 5, 10, 20, dá para trabalhar. É só ajustar o tamanho do lote. Mas vamos lá. Altura de entrada. Vou falar primeiro a entrada para depois chegar na saída. Porque geralmente o pessoal sabe que o Mombaça, por exemplo, você tá o Mombaça que é o mais comum, né? A altura de entrada é em torno de 70, 80 centímetros de altura, certo? E a saída? A saída é mais ou menos metade, 30, 40 centímetros da entrada. Legal. Às vezes o pessoal decorou isso, bacana. Você não pode errar isso, o pessoal já erra aí, né? Mas vamos falar que decorou essa parte. E um braquiarão, um MG5, uma braquiária. A entrada é mais ou menos 25 a 30 centímetros e a saída metade. Então seria 15, 18 centímetros. Bacana. Então por que disso? Vamos lá. Por que o braquiarão tem que entrar com 25 a 30 e o Mombaça é 70, 80? Primeiro que já tem algumas diferenças aí, depende desse Mombaça. Às vezes o Mombaça está numa terra um pouco mais fraca, o cara vai ficar esperando ele chegar a 80, talvez vai demorar 60 dias e não vai chegar. Mas vamos falar em 70, 80 para generalizar, uma terra boa. Por que o Mombaça tem que ser 70, 80? É porque é o ponto que ele está com mais folha. Folha, o boi, a vaca, o bezerro precisa comer folha para ganhar o máximo de peso, para emprenhar da melhor forma. Folha. Beleza. E o braquiarão? O braquiarão é isso. 25, 30 centímetros é o ponto ideal do braquiarão, porque é quando ele tem mais folha, comparado a talo, né, e material morto, folha morta. Então, folha verde. Bacana. Esse é o objetivo. Ah, mas eu tô com um braquiarão lindo, lá tá com 70 centímetros de altura. Nossa, o gado entra ali, ó, aqui, tirando foto e postando no Instagram. Tá perdendo dinheiro? Tá errado. Com toda certeza tá errado. Por quê? 70 centímetros de braquiarão. Se o ideal é 25 a 30, já poderia ter passado um lote. Rebrotado, depois outro lote, rebrotado, talvez uns 2 a 3 lotes aí. E não passou. E tá achando bonito aquele passo passado. Esse passo passado, o que tá acontecendo? Pouca produtividade, porque ele poderia ter passado 2, 3 lotes e não colocou. Então, produtividade pequena, vai dar problema com cigarrinha, vai dar uma série de problemas. Então, por que ele tá com esse passo passado? Talvez ele calcariou, ele adubou. Já é um baita problema. Mas beleza, vamos falar que ele tá acertando, né? Altura de entrada bacana, o lote está ficando o tempo ideal, seja 1, 2, 3, 5 dias, mas agora está chegando perto da altura de saída. Vou falar do braquiarão, que é o mais comum e todo mundo conhece. Chegou ali uns 20 centímetros, opa, já está mais ou menos na hora de eu tirar meu gado. E por quê? Eu expliquei a altura de entrada, né? Tem que ser por conta da maior proporção de folha, e agora a saída. Por que o braquiarão, quando ele chega nos 20, já está quase na hora de tirar? Uns 15 tem que tirar. Porque se colocou na altura certa, 25 a 30, e chegou no 15, 18, tem que tirar, o que o boi comeu, a vaca comeu? Só folha. Sim. Você concorda comigo? Só folha. Então, pro gado, até agora tá perfeito. Vai ser o maior desempenho. E pra planta, tem que sair nessa altura mínima aí de 15 a 20, porque vai sobrar um pouquinho ainda de folha verde, sobra o talo, um pouco de folha morta. Essa planta tem capacidade grande de fazer fotossíntese e de rebrotar, e dentro de 20, 30 dias já tá no ponto de entrada de novo. Se o pecuarista não sabe disso, ou não se programou bem, deixou rapar, o que vai acontecer? Era para tirar com 15 a 20, mas tirou com 5. O que aconteceu? Aquele lote que entrou, que comeu bem ali, vamos falar, 3, 4 dias, encheu a barriga. Nesse final, onde rebaixou muito, o animal ficou ali 2, 3, 5 dias comendo pouco. Então o GMD, que era para ser alto, já vai ser diluído, já vai ser menor. E essa planta que ficou rapada com esse toquinho, perde força. Ela vai demorar para rebrotar, vai demorar 50, 60 dias para rebrotar. Então, são 2 gols contra, né? Consome muito da raiz também, né, para poder botar energia. Tem toda a questão da fisiologia da planta também, né, que atrapalha. Exatamente, a raiz encurta. Então você tá errando. E aí por que tá errando? Se, essa parte é bem bacana falar, se é um rotacionado que tá certinho na hora de tirar e o próximo piquete de entrar tá no ponto e por algum motivo não fizeram isso, ficaram esperando, é um erro de manejo pontual ali. O capataz errou, o consultor errou, alguém errou, porque se o próximo passo estava pedindo para entrar o gado, estava bom, por que não entrou? Só que, muitas vezes,
o produtor, o pecuarista, quer achar um culpado e fala, pô, tá rapado, por que deixou rapar? Só que a fazenda tá cheia. Talvez a fazenda aguenta 2.000 cabeças de garrote, mas tá com 3.000. O produtor comprou 1.000 cabeças a mais. Então não tem manejo que faça milagre. Sim. Aí você pode colocar o melhor capataz, o melhor consultor, não tem o que fazer. Se aguenta 1.000 e tá com 2.000, por exemplo, vai rapar. Então não tem o que fazer. Aí, no caso, ou tem que adubar muito, ou tem que reduzir a lotação. É uma outra estratégia para complementar, né? Exatamente. Então por isso que o macro o macro, na verdade, é mais importante do que o micro. Primeiro tem que acertar o global, para depois ir nos detalhes do manejo. Então, quando a gente chega lá, então o que vai fazer, né, a decisão de rodar o pasto é essa, a altura. Mas e quando a gente tem aí que chegou na altura de saída e o outro pasto ainda não tá, a outra área não tá pedindo gado ainda? E aí, como é que faz esse manejo dos rebanhos? Aí tem um probleminha, né? A gente tá com um probleminha. Porque o ideal era a outra estar pronta. Então é porque esse lote já tá muito grande, né? Tá com Não chegando perto da seca, começou a faltar água. Exatamente. Aí, o ideal nesse cenário, se não tem como trocar com outro lote, trocar com outro rotacionado, se a fazenda toda tá ficando assim, o ideal é trocar logo. A gente até fala assim, na dúvida, troca logo, troca já, troca hoje. Porque, Maico, mas o outro ainda não tá bem na hora de entrar. Mas se trocar, colocar no próximo, pro gado vai ser bom e pro pasto também ainda tá no limite, né? Tá ok. Mas se ficar esperando o próximo da altura de entrada, vai rapar muito esse, aí o prejuízo vai ser muito maior. Então, na dúvida, troca. Até porque, por exemplo, chegou sexta-feira, tô na dúvida, já tá na altura de sair, troco ou não troco? Acho que segunda-feira eu troco. E aí, segunda-feira, dependendo da lotação instantânea que tá ali, o tamanho do lote, né? Um lote grande, não é um lote grande, na verdade, estou falando errado. É uma pressão de pastejo grande. 2 dias, 3 dias faz muita diferença. Sim. Aí chega segunda-feira, teve algum imprevisto, o filho do rapaz quebrou o braço, e aí fica para terça-feira, terça deu um imprevisto, virou quarta. Então era para ser sexta, né? Ficou para quarta 5 dias, o que aconteceu? Rapou o pasto, o gado ficou 5 dias, talvez não perdendo peso, mas ganhando pouco peso. Então, na dúvida, troca. Troca hoje ou depois? Troca hoje. Tá, e aí, no caso aqui, antes de eu perguntar os principais erros, formei o pasto. Deixa sementear ou não deixa sementear para botar o gado? Não. Você vai perguntar essa mesmo? Vou. Não, mas tem que perguntar, realmente. Eu até brinco com o pessoal quando eu sou do Paraná, né? E vim pra Goiânia, quando vim pro Centro-Oeste, falei, não vou ficar nem milionário, vou ficar bilionário, vou ganhar muito dinheiro. Por quê? Tem muita fazenda degradada, muito pasto ruim, pasto sementeado, o cara faz tudo certinho, a forma ficou perfeita, poderia colocar o gado com 60 dias, 50 dias, fica esperando sementear 4, 5 meses. É só gol contra. Então, primeiro, não tem necessidade nenhuma de esperar sementear. Se a forma ficou boa, não é que não precisa, você não deve, não pode ficar esperando. O pasto ele tem que ser pastejado. Deu a altura de pastejo ali, mais ou menos, você vai lá, faz um teste com a mão, simula o pastejo, se não arrancou com raiz, você é obrigado a colocar o lote, porque aí fazendo esse corte, o pasto vai perfilhar, você vai ter um pasto muito melhor. Se você ficar esperando sementear, primeiro que não tem necessidade nenhuma esperar sementear, aí você já perdeu de colocar gado 2, 3 meses, deixou de colher. Quando colocar o gado vai estar duro, esse pasto vai estar com uma qualidade, né, inferior. Então são 2, 3, uns 4 gols contra aí nessa conversa. E aí esse primeiro passeio, como você falou, pode colocar uma pressão menor, né? Que é só realmente para dar uma cortada em cima ali para ele poder perfilhar, né? Para depois entrar com uma carga melhorzinha, né? Se tiver a possibilidade de colocar um lote de recria, que é a boca menor, vamos falar assim, boca mais macia, sim. Se não, pode pôr vaca, não tem problema não. Pode colocar. É só ficar atento para não arrancar com raiz. Às vezes o pessoal, já deu, acho que deu o período, o Mike falou que era para colocar com 60 dias. Às vezes com 50 dias você pode colocar, às vezes com 45, mas talvez se não choveu bem, talvez com 60 ainda não está na hora. Sim. Então é mais ou menos 60, isso é bem por aí. Mas às vezes não choveu bem, o pasto ainda está fraco, talvez 60, se você colocar mesmo novilha, bezerra, vai arrancar com raiz. Se arrancar com raiz, aí você está lascado, porque você está arrancando a planta, você vai prejudicar o que você está produzindo. E aquele negócio, né? A planta, a gente tem que botar na cabeça que a planta não tem calendário, né? Não adianta querer falar que é dia fixo de pastejo, tudo que não é, né? Você tem que respeitar o que ela tá te mostrando, né? Exatamente, tem que estar ali em cima. É interessante que tenha um capataz, um gerente, alguém treinado. Eu vou lá uma vez por mês ou cada 2, 3 meses. Então tem que ter alguém lá bem treinado no dia a dia, né? Porque o cara não vai ficar me ligando toda hora. E a autonomia é da fazenda. Sim. Explica, dá o treinamento, combina tudo, onde o lote vai rodar. Mas a autonomia é da fazenda. O responsável pela hora de tirar o gado ou colocar o gado é o capataz, é a pessoa
da fazenda o responsável. E quais são os erros? A gente já falou alguns deles, mas quais são os erros mais comuns, assim, Michael, que você encontra nas fazendas quando você anda por aí? Tipo, você fala, rapaz, desde do mais absurdo, como deixar sementear, até os mais que o pessoal não sabe que tá errando. Eu fiz uma lista aqui de 35 erros básicos que eu vejo todo dia. Não, tô brincando. Falar uns 3 tá bom, né? Cara, tem muito erro básico mesmo. Vou colocar aqui, talvez, um dos principais. O pessoal, já na largada, na hora de escolher a cultivar, na hora de escolher o capim, já escolhe errado. Por exemplo, não vou nem falar fazenda, às vezes aquela área específica da fazenda é uma área de terra fraca, de terra arenosa ou baixa fertilidade. Mas a pessoa o produtor quer plantar um zuri, um mombaça, é um capim de alta exigência. E não quer colocar calcário, adubo, nada. Às vezes até é úmida a área, mas ele quer plantar um zuri, um miyagi. Qual a chance disso dar certo? 0. Vai dar errado. Com certeza vai dar errado. Eu até gosto de comparar assim. É a mesma coisa que você comprar uma Ferrari e tentar andar numa estrada de terra toda esburacada a 200 por hora. Qual que é a chance de dar certo? Já não dá pra andar na cidade, né, com os buracos? Vai quebrar, vai dar problema. Então, já começa por aí. E isso é tão comum? Não, porque o meu vizinho fez lá o Zuri e ficou maravilhoso. Mas talvez o cara fez calcário, fez adubo, ou a terra dele é melhor. Se a terra for muito fraca ou for úmida, você tem que optar por outro capim ou melhorar essa terra, né? E do contrário também é verdadeiro. Eu vejo região de terra boa, às vezes no Pará, por exemplo. Terra boa. Roxa, vermelha, enfim, fértil, seca, não tem umidade. Poderia estar plantando um capim ótimo, né? Um miyagi da vida, um mombaça, enfim. Só que o vizinho comentou, ou ele ouviu, alguém falou para ele, que ele pode jogar um mombaça, um capim bom, mas joga uma dictioneira junto, uma umidícula junto. Eu adoro o umidícula, eu acho muito bom, é um capim, recomendo demais, umidícula, dictioneira. Mas pro lugar dela, que é uma área úmida ou uma terra fraca. Se a terra é seca, a região chove bem, mas é uma terra boa, fértil. Para que misturar o midícula e o laneiro, o dictioneira, no MG5, no mombaça? Aí a justificativa é sempre essa, né? Não, porque aí se eu errar o manejo, se rapar, se acabar o mombaça, por exemplo, aí fica o midícula. Então você já está assinando teu atestado de ruim de serviço, né? De baixa competência. Você já começa sabendo que você vai errar, né? Exatamente. E aí o que vai acontecer? Dentro de primeiro ano vai dar tudo certo, o mombaça vai ficar lindo, o pasto bom. Mas se você errar no manejo e viver com ele rapado, realmente, dentro de 2, 3 anos, tomara que sobre a umidícula, né? Porque também ela aguenta muito desaforo, ela é rústica, mas também não aguenta tanto desaforo. Você consegue acabar até com uma umidícula. Só que no final das contas, o que aconteceu? Você tem uma terra muito boa, você poderia estar com um pasto bom, talvez, adubando ou não, colocaria 2, 3, 4 A por hectare, mas você está com uma umidícula. Aí a mesma comparação eu vou fazer. Você está numa pista dupla, no asfalto de São Paulo, perfeito, com um fusquinha, do pneu murcho ainda, rodando a 60 km por hora. Você vai chegar onde você quer? Vai chegar. Só que devagarzinho, de forma muito conservadora. Então, por que não dar uma acelerada? Por que não fazer certo, né? Você já vai começar errado. E também eu acho que quando você tá com duas culturas diferentes ali, né? Duas plantas diferentes, ainda mais com um perfil completamente diferente, é difícil até você fazer esse manejo, né? Da hora de entrada e saída, porque às vezes tá na hora de entrada do um, não tá do outro, a saída é a mesma coisa, até isso atrapalha, né? Exatamente, Fábio. Tem uma exceção que a gente... Mas que é toda regra tem sua exceção, né? Nesse caso tem também. Se é uma área úmida, que não tem outra opção, a gente vai ter que formar uma umidícula, um laneiro, dictioneiro, enfim. Aí sim é interessante colocar outro. Pode ser qualquer um, inclusive. A gente gosta muito de MG5, mas pode ser qualquer um, mombaça. Pega a semente mais barata que você achar e joga junto. Por quê? Esses cultivares, tipo umidícula, por exemplo, que são de área úmida, ela tem uma dormência, demora muito a germinar, às vezes demora meses para começar a nascer. Nesse caso é interessante o outro capim nascer na frente para combater as pragas, para atrapalhar as pragas. E aí sim, lentamente, dentro de 6 meses, 1 ano, a umidícula, a dictioneira vai formar. Só nesse caso que a recomendação é misturar. Em outros casos, nunca. Sempre escolher só uma cultivar. Porque nesse caso especificamente você está fazendo isso, que é como você falou, mas você já sabe que vai trocar. Vai trocar. Você já sabe que por causa da umidade, da situação, aquele capim não vai aguentar e vai trocar, no caso, automaticamente, isso, né? Isso. 1, 2, 3 anos, que seja 5. Naturalmente. Mas pela umidade, naturalmente, pela umidade, o outro capim vai morrer e aí vai ficar a umidícula ou a dictioneiro que eu estou citando. Mas agora, se é uma terra seca, aí você só tem que escolher a cultivar de acordo com a fertilidade. Se for a terra muito boa, vai de miyagi, mombaça, zuri, MG5. A terra média. Você pode plantar um braquiarão, um piatã, até o MG5. Minha terra é fraca, arenosa, eu não quero adubar. Aí você pode plantar um maçai, vai bem,
uma braquiarinha, decumbens, enfim. Você tem várias opções. Tá, e aí essa questão, né, que a gente vê também, né, que eu acho também um outro erro desses capins milagrosos, sempre acha que tem, é o capim da moda, sei lá, né, você tem tantas outras coisas. E a gente vê aí que está sendo desenvolvido, né, muitas coisas, né, muita variedade, tentando realmente, né, identificar momentos, identificar variedades que resistam, variedades que consigam entregar, né, em diferentes espaços, com diferentes manejos. Você vê alguma coisa nesse sentido, Michael, de algum capim aí que tem um potencial mesmo, de não ser um milagroso, mas ser um bom salvador, alguma coisa do tipo? E, Fábio, agora você fez uma pergunta pro cara errado. Eu prefiro ser mais conservador e todas essas que eu citei até agora, não tem erro. As novas eu prefiro não opinar. A não ser que o cliente queira fazer um teste, não tem problema nenhum. Eu penso que todo capim é bom. Mas essas mais novas, às vezes híbrido, pode ficar bom 1, 2, 3 anos. Será que vai aguentar 10, 20, 30 anos? Não sei, porque é novo, né? Então, geralmente a gente recomenda braquiarão, mombaça, umidícola, MG5, que já são todos provados. Mas eu acredito que os novos também são bons. Até é importante uma coisa eu ia falar no começo, acho que eu esqueci. Tem gente que não sabe disso, que pasto, o capim, ele é perene, diferentemente de um milho, por exemplo, que você vai lá e corta o pé dele, colhe, ele morre, acabou. Pasto não, pasto ele tem que durar 40, 50, 70 anos. A gente aqui morre e o pasto fica. Se o produtor plantou o capim, independente de qual seja, qualquer gramínea, qualquer capim desse que a gente falou até agora, e ele durou 1, 2, 3, que seja 5 anos, e acabou, morreu, vai ter que gradear, adubar, reformar, tá errado. Tá bem errado. Na verdade, todo o lucro do produtor, se ele tá fazendo isso, reformando a cada 2, 3 anos, o lucro tá indo ali. Porque uma reforma é muito caro, grade, né? Sim. Calcário. Então, não deve. Um pasto, uma vez reformado, ele tem que durar 50 anos. E tem que entender também, né, o porquê que esse pasto está acabando, né? Porque exatamente o que você falou. O pasto ele foi feito para durar, é uma gramínea. Ele não pode ser feito de não, eu vou plantar que daqui a 5 anos eu vou reformar de novo. Mas a gente vê situações, a gente vê áreas que a gente formou 1 ano, com 2 anos já tá o Luca tomando o PT tá tomando conta, e quando você vê depois do outro ano só tem ele, né? Só tem o capim, o Capeta. capim capeta. Tem tanto nome esse bicho aí que agora até misturei todos os nomes aqui. Mas você só tem ele, e aí você tem que reformar. E aí, como é que fica essa Ó, Fábio, situação? eu posso te garantir que teve algum erro aí. Não é todo, repito, todo pasto formado tem que durar no mínimo 50 anos. Todo mundo morre, o pasto fica. Se acabou dentro de alguns anos, errou ou foi superlotação, colocou gado demais e foi rapando, as plantas vão diminuindo, a população vão morrendo. E aí vem invasora, vai acabando. Ou é aquilo que eu falei agora há pouco, é uma terra fraca de fertilidade, quis colocar um capim exigente, ou é uma terra úmida, quis colocar um capim que não é de terra úmida, em algum lugar errou. Porque... Então, um pasto bem feito, o capeta não toma conta. Um pasto bem feito... E bem manejado. E bem manejado. Exato. Isso aí você fez uma pergunta bem importante, porque eu não posso prometer, se é uma área que já está muito infestada do capim, capeta, ou esporobolos índicos, né? Se está muito infestada, mesmo que faça dessecação, gradagem, tudo que você imaginar, tem um monte de semente que ainda fica. Ele vai voltar. Porém, se você fez bem feito e acertou o manejo, hoje existem herbicidas no mercado que dá para ir controlando 1 ano, 2 anos. Sim, você pode limpar uma área com a maior incidência do capim capeta, dá para zerar ele sim. Agora, se você formou mal formado, fez só uma mãozinha de grade lá, e ficou bom o pasto, só que coloca a superlotação de novo, muito gado, você tá fazendo uma luta injusta, né? Você tá prejudicando o teu capim, tá rapando ele, e o gado não vai querer comer o capim capeta, então ele vai aumentar, e aí você fica igual o cachorro, correndo atrás do rabo, e vai ter que reformar, com certeza. E esses projetos, né? Isso aí, às vezes a gente chega nas fazendas e fala, não, a gente tem que fazer aqui um plano de reformar 20% da fazenda todo ano. Quer dizer, você já está sabendo que você vai fazer daqui 5 anos, você vai ter que refazer aquele pedaço. É triste, né? Ver todo esse investimento, tudo isso, né? Potencial perdido de produção, né? A matemática é simples, né? É básica. Se você está com a fazenda inteira ruim e você quer reformar, planejou 20% todo ano, então em 5 anos fez tudo, certo? E tem que acabar, né? E nunca mais tem que reformar. Um ou outro pasto eu sempre tenho que reformar. Beleza? Por quê?
errou em alguma coisa. Ou é um pasto da porta que é maternidade, sempre tá com vaca, ou se não tem vaca, mas é recepção de bezerro, por exemplo, né, de compra, de recria engorda. Então, se rapou o pasto, uma hora ele vai acabar, você pode ter certeza. Isso aí é uma polêmica, né, que a gente faz com fazenda, porque o pessoal fala que não, que é difícil, que é impossível, mas na teoria dos manejos, né, a gente sabe que dá, a gente que é técnico, a gente sabe que dá para fazer. Na verdade é difícil mesmo, né? Se eu tô falando aqui... Não é simples, é possível, mas não é fácil, né? Eu tô tentando falar firme aqui de forma clara, mas se eu falar que é simples, que é fácil, é mentira. É complexo, né? Não é simples. Tem que ter, né, esse acompanhamento, acho que até essa capacitação, né? Eu acho que também se a gente não investir em treinar a mão de obra para identificar, para fazer esse manejo, não dá pra gente só torcer que vai dar certo, que o cara vai acertar, né? Porque é difícil você ver alguém errar de propósito, né? Normalmente a pessoa erra tentando acertar, né? Exato. Acho que 99% das vezes ou mais não é de propósito. E aí, se você não ter essa capacitação, esse treinamento constante de ver, aferir, ir lá e conferir o serviço que está fazendo, né? Não é uma ofensa você chegar lá e ver como é que o teu capataz está rodando o retiro, né? Você tem que acompanhar para identificar. Se está com algum problema, a gente investir em capacitação, tudo, porque é muito importante, né? É um potencial muito grande da fazenda, né? Eu vou até aproveitar agora esse seu gancho e vou fazer uma propaganda da gerente de pasto, porque... Sem querer, ó. Porque a gente tem o nosso método e até 8 anos atrás, mais ou menos, media a altura de capim, cortava capim, levava no micro-ondas, matéria seca, tudo isso. Funciona muito bem. Porém, numa propriedade pequena, uma chácara, um sítio, dá para fazer. Agora pega uma fazenda, 1.000, 2.000, 10.000 hectares. Como que vai ficar medindo a altura de capim cortando? Então, eu nem sou dessa época, eu tenho 6 anos que eu estou na empresa. Quando eu entrei, cortava algum capinzinho ainda para treinar o pessoal. Agora, graças a Deus, não corta mais. Por quê? Porque não tem como, é inviável na prática, no dia a dia. Não tem como você ficar medindo a altura de capim, cortando capim em fazendas grandes. Por isso, a empresa desenvolveu um software, um aplicativo, nem vou detalhar muito, que traduz tudo isso. A gente está falando, já falou algumas vezes de altura de capim, né? Se é úmido, se não é, se a região chove muito ou pouco. Tudo isso, o nosso software, aplicativo, ele traduz, ele converte na taxa de lotação ocorrida, que a gente fala, que é o que... tudo isso realmente é traduzido no qual foi a lotação em UA por hectare, que passou, a gente sempre olha para trás, que passou nos últimos 30 dias, 60 dias. E com essa informação que o capataz de baixa escolaridade consegue fazer no aplicativo, porque é bem simples, por isso que a gente está crescendo bem, graças a Deus está dando muito certo a consultoria, porque é simples. Então, é fácil. Quando ele troca um lote de pasto, ou dividiu o lote, é muito simples, ele faz. Se ele mexe no WhatsApp, ele com certeza ele mexe bem no aplicativo. E assim vai gerar um item, um indicador, que é a lotação ocorrida, e pronto, a gente vai. É muito, muito simples, na verdade. A gente vai olhar, tô olhando para aquele pasto. Cheguei lá, tá aí o Fábio na fazenda, olhei. E o pasto tá bacana, a altura ali dele não tá nem rapado nem passado. E o aplicativo falou que a taxa de lotação foi, por exemplo, 2 UAs por hectare. Pronto, já tenho muita informação. Se ele tá bom e passou nos últimos 30, 60 dias com 2 UAs por hectare, eu posso manter para o próximo mês. Só mais um exemplo. Passou com 2 UAs por hectare, o aplicativo está mostrando. O pessoal da fazenda manipulou o aplicativo certinho, que é fácil. Só que o pasto baixou. É um braquearão que está com menos de 15 centímetros. Então, qual é a capacidade que eu vou dar a nota que a gente fala para o próximo mês? Tem que ser menos de 2. Sim. Vamos por aí 1 UA. Ah, mas rapou, Michael, rapou. Meu Deus, não era para ter rapado. Então, vamos tentar vedar ele uns 30 dias e... O pessoal às vezes fica muito preocupado, principalmente quem é muito detalhista. Michael, mas como assim? Vai no olho? Vai a estimativa? É uma estimativa, sim. Até porque, se fosse também medir a altura de capim, também é uma estimativa. Você tem que medir vários pontos, fazer a média, levar para o micro-ondas. Tudo é estimativa. Então a gente faz no olho, sim. E o ideal é que a cada 30 dias seja refeita essa avaliação, essa estimativa. Então são 12 no ano. Hoje a gente tem feito em cliente a cada 45 dias e funciona muito bem. São 8 avaliações por ano. Então, se você rodar todos os passos da sua fazenda fazendo essa avaliação 8 vezes por ano, é mais do que suficiente e a gente garante para o cliente que não vai ter passo rapado e não vai ter passo passado. E essa questão também é importante que você destacou, né? Você não... E, por exemplo, a gente sabe, né? Eu que fiz mestrado, doutorado, tenho um pezinho ali na academia, a gente sabe que nem tudo que a gente faz na academia lá é possível colocar na prática, né? Porque, lógico, o ideal é medir tudo, mas... Se você não desenvolver uma técnica, como você está falando, de fazer sem precisar medir isso aí, a chance de dar certo é baixa, né? É baixa. Pode até acertar no olho. Às vezes o cliente, antes de ser cliente, né? Fala, Marco, mas eu já manejo bem pasto aqui. Tá tudo certo.
Primeiro, dificilmente vai estar tudo certo. Se a fazenda, ainda mais se a fazenda for grande. Quanto maior a fazenda, mais difícil de manejar. Com certeza. Com a nossa metodologia vai. Dá certíssimo para 40, 50 mil cabeças. A pasto. Mas eu tenho 400, eu tenho um cliente que tem mais de 300 áreas de pastagem. E tem que rodar uma por uma. Funciona? Funciona. Dá muito trabalho, obviamente, mas funciona. Agora, no olho, pode dar certo 1 ano, quem sabe até 2, se o teu capataz, teu gerente for bom. Mas uma hora vai dar errado. Como que faz no olho? Se você tirar o meu computador, o meu software, o meu aplicativo, eu choro, porque eu não sei fazer no olho, não tem como. Sim. É isso aí. Tudo a gente tem que fazer, né? Também escuta bastante o Anton Shark falando, né, dos processos. A gente tem que fazer com que os processos sejam claros, até para as pessoas conseguirem conduzir, né, as ações necessárias da fazenda, porque cada vez menos as pessoas conseguem fazer as coisas no olho, como fazia antigamente, né? Sim. Bom, Michael, a gente indo aqui já pro final, é hora que o convidado faz uma pergunta pro entrevistador, que sou eu. E aí eu queria aí que você fizesse alguma pergunta relacionando o tema com gestão. O que você tem para mim aí? Acho que essa parte foi a mais difícil. Então anotei aqui a pergunta para não ficar ruim. Mas é o seguinte, Fábio, é para você mesmo, para o Fábio responder, eu quero que você fale o que você pensa. A gente falou bastante de aumentar a produção a pasto, né? Quanto mais lotação. Na verdade, eu falei que a lotação tem que ser média a alta para você ter uma boa lucratividade. E não necessariamente você vai ter uma alta lucratividade. Eu queria saber a tua opinião, essa relação entre máxima lotação a pasto, vamos falar de pasto, máxima lotação a pasto com a máxima lucratividade a pasto. Onde que elas se encontram ali? Quanto mais produzir a pasto, mais lucro? Então, Maicon, isso aí acho que até você acabou respondendo também, né, durante aí a conversa. E eu acho que a sua visão, quando você colocou, ela é exatamente isso, né? Existe uma curva. Eu não vou dizer o número agora de lotação, porque eu nem vou ter essa informação na cabeça, também varia de situação por situação. Mas com certeza, aquela fazenda com baixa lotação, ela com certeza está dando muito pouco. E aí você começa a aumentar, você aumenta também o resultado, mas sim, chega numa hora que a intensificação é tanta, exige tanto dinheiro, né? É tão insumificado, é tão acelerado, que ele perde a proporção. Então, quer dizer, o ganho de arroba produzida, a margem que te deixa naquela arroba produzida, ela não compensa o aumento de lotação. Né? Eu estava até vendo um trabalho aí publicando, falando aí de que acima de 77 arrobas por hectare já não vale a pena. Né? Se você vê o quanto que você ganha por hectare numa fazenda de 50 arrobas por hectare, comparando com uma acima de 70, você ganha mais dinheiro na de 50. Porque apesar de você ter muita arroba, mas é uma arroba muito mais cara, porque é muito dinheiro com insumo, aí você está falando já de quase o rebanho inteiro indo para confinamento, uma grande parte indo para um sequestro, né? Você tem toda essa insumificação, muita área de adubação, né? Correção também, que não é barato. Muita gente, muito parque de máquinas, enfim, muito tudo. E aí você acaba não compensando. Mas essa visão é muito interessante. E eu, particularmente, né, eu sou da casa do meio. Eu não gosto desses projetos muito pequenos, né, com lotação muito baixa. Eu gasto pouco. Você gasta pouco, produz pouco e ganha pouco. Exato. Né? Eu gosto já mais de um projeto já quase indo para mais intensificado. Projeto onde você consegue. Eu não vou fazer intensificar a passagem na fazenda inteira. Tá bom, pega uma área pequenininha, pega 5%. Pega 10%, faz um intensificado, consegue levar água, consegue levar, já roda ali, começa, porque a gente vê, né, ganhos muito interessantes, né, áreas que a fazenda tem média aí de 1,6 UA por hectare, você vê áreas de intensivo que roda com 3,9, né, e aí, claro, você tem que ter depois uma área, saber o que fazer, né, de novo, a entre safra, de onde você vai levar esses animais que vão sobrar, mas te dá um potencial muito grande, e hoje em dia, eu não vou fazer confinamento na fazenda porque gasta muito investimento. Hoje tem de boitel, tem opção de venda de garrote, que muitas ocasiões tem um ágio interessante, até compensa você vender o garrote. Sim. Né? Então, acho que tudo isso te dá ferramentas para poder usar o máximo passo possível, porque se você tira ali um animal, né, que pesado tudo e coloca o animal mais leve no lugar que vai desempenhar, eu acho que o que você ganha até quando chegar ali na 14, 15 arrobas, eu acho que já justifica, né, você potencializar e já pensar, não, eu vou tirar, eu sei que meu ciclo acaba, vou fazer só recria, eu sei que quando chegar no 14 eu já tiro da fazenda, né, por alguma razão vai para um boitel ou vendo garrote, independente. Eu acho que essa margem ela fica mais atrativa.
Bacana. Que Eu você concordo pensa? 100%. Eu tava com medo de Que você, bom. talvez, ir para outro caminho, mas eu concordo sim. É porque, na verdade, o foco tem que ser a margem, né? Sim. Inclusive, eu já comentei ali que se produzir pouco, vai faturar pouco e vai lucrar pouco. Não tem como fazer mágica, né? Se você está produzindo pouco, não tem como ganhar muito, certo? Simples Sim, assim. sim. Agora, outro dia até estava num cliente, ele fez uma pergunta, na verdade ele perguntou e já respondeu, mas eu achei interessante o raciocínio dele. Por quê? A gente começou um trabalho no cliente que estava lá com 6, 7 UAs por hectare a pasto. E eu fui lá, alguma coisa está errada, né? Tem algum número errado. Como assim 6 Sim. UAs por hectare a pasto? Mas vamos lá ver. Mediano, difícil. E era no período de águas, mas beleza, vamos lá ver. Tá, a fazenda normal, pasto bom, tudo, adubado, só que muita nutrição, muita nutrição. Se for, tava no 1%, a média toda do gado da fazenda tava comendo 1% do peso vivo de ração. Beleza. Então, se tirasse a ração, a lotação já não seria 6 UAs por hectare, já cairia para 3, 2 e pouco. Bacana. Só que eles tinham acabado de fazer o segundo fechamento da safra, até com o pessoal da Integra, e o primeiro ano deu prejuízo, o segundo ano, de novo, estava dando prejuízo. E aí ele me chamou a gerente de pasto para tentar ver o que faz, né? Lá foi o trabalho mais fácil que a gente teve, porque era reduzir a lotação, era diminuir o rebanho, porque a margem dele, ele estava gastando tanto com adubo e tanto com nutrição, com ração, que a margem dele era negativa. Então, Sim. eu não lembro os números exatos para falar os valores de arroba, mas mais ou menos. Estava vendendo a arroba a R$300, certo? E o custo da arroba dele era R$400. Aí o gerente dele, eu falando, explicando, puxa, e ele tinha uma outra consultoria também, fica difícil a gente acusar, né, falar. Mas aí o gerente dele concluiu por mim, graças a Deus ele foi esperto. Falou, Maico, mas então você está falando que a cada arroba que a gente está produzindo, eu estou perdendo R$100? Falei, sim. Ele falou, então no caso era só a gente produzir menos? Se eu produzisse menos, o meu lucro, o meu prejuízo diminuiria? Sim, simples assim. Então a gente deu uma enxugada na nutrição, tentou aproveitar bem o pasto e nesse ano, pelo menos, o prejuízo diminuiu. 2 anos atrás o prejuízo foi de 2 milhões, no ano passado tinha sido 1 milhão e pouco. Nesse ano, se fechar 0-0 já é uma boa coisa, porque todo ano perder 2 milhões é triste, né? Sim, e a gente vê, né? Até o próprio Shark já falou, né? Eu não vou lembrar agora qual a porcentagem, mas é uma porcentagem grande de fazendas, que se vendesse arroba a R$400 ainda estaria no prejuízo. Nossa, olha isso. O caso desse que eu tô citando. Exatamente, quer dizer, tem muita gente, né? Quando você trabalha sem planejamento, sem uma visão clara, sem um controle de gasto, do que você vai fazer e produção, é difícil fechar a conta. Antigamente a pecuária aceitava, né? Desaforo, aceitava qualquer coisa. Hoje em dia. A margem é muito estreita, né? Pois é. Bom, Mike, agora para encerrar aquele momento que normalmente as pessoas ficam encabulados, que é a pílula de ouro. Né? Que é o momento para você deixar aí uma mensagem forte aí para quem está ouvindo, que resume ou que você queira dar uma sacudida no pessoal aí. Qual seria a sua pílula de ouro? Pílula de ouro. Vamos lá. Eu achei que ia fazer a pergunta para você era difícil, mas acho que a pílula de ouro é mais difícil. Fábio, eu pensei bastante. É o seguinte, a pílula de ouro que eu vou deixar aqui, eu sou jovem, mas eu tenho certeza do que eu estou falando. O pessoal até mais antigo talvez vai ficar um pouco chateado com a minha fala, mas já foi mais fácil ganhar dinheiro com pecuária. Década de 50, 60, 70, 80. Por quê? Porque o lucro da pecuária vinha muito em função da valorização imobiliária. Né? O cara comprava a fazenda estava valorizando, tinha muita abertura de terra. Então, por mais que tivesse lotação baixa, pasto ruim, estava tendo lucro por valorização da terra. Finalzinho da década de 80, começo da década de 90, ali, hiperinflação. Então, você não podia ficar, o pecuarista não podia ficar com o dinheiro na conta ou guardado embaixo do colchão. Se comprasse um boi ou uma terra, aquele ativo estava valorizando. Então, olha que fácil, né? O pessoal vai ficar bravo, eu falar que era fácil, né? Até porque se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Sim. Não é que é fácil. Mas vamos comparar lá atrás com agora. Hoje em dia, só com valorização da terra, o pecuarista não paga nem as contas. Como a gente falou até agora aqui, como que ganha dinheiro hoje na pecuária, que é muito difícil. Tem que produzir bem a pasto, focado na margem, focado no desembolso. Tem que estar muito bem equilibrado tudo isso. Não adianta ter a fazenda muito lotada, linda, maravilhosa, com uma alta produção de arrobas. Pode ser que o teu lucro vai ser pequeno. Então, hoje em dia é muito mais difícil. E era para ser uma pílula curta, estiquei muito, mas o que eu queria falar é o seguinte. Se o produtor está com alguma dificuldade, se ele está vendo que a fazenda dele está ruim, com pasto rapado, um pouco gado, faturando pouco, procure ajuda. Nem que não precisa ligar para gerente de pasto, mas procure alguém que
possa ajudar, vá atrás de ajuda, vá no seu vizinho que está indo bem, que está ganhando dinheiro, visite uma propriedade que está caminhando para frente, né, que está produzindo, que está ganhando dinheiro. Então é isso que eu tinha para falar. Procure ajuda. Muito bom, Michael. Muito bom mesmo. Muito bom papo. Tenho certeza que vocês gostaram. Cada episódio aqui me faz crescer mais. Eu gosto bastante. E lembrando, né? Esse episódio tem o apoio da Soma Agro, Contabilidade Inteligente e Gestão Eficiente, e Gerente de Pasto, a sua consultoria em pastagem. Esse episódio vai estar no YouTube, no Instagram, nos cortes, no YouTube, Spotify e os cortes lá no Instagram. Michael, obrigado pela sua presença, aceitar o convite. Sei que sua agenda é corrida e agradeço bastante aí você ter feito dar certo. Eu que agradeço, Fábio. Fiquei feliz de poder compartilhar um pouco aqui. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, cara. Obrigadão. Valeu. Até mais.